Quem pode ver o céu se abrindo, anjos descendo. Observe aí que vocês vão ver os pacotes de anjos descendo, viu? Descendo do céu aí na hora que ele tá cantando. Acontecendo na multidão, anjos quebrando. Hoje o bambu vai gemer e o pau vai quebrar na casa de Doca aqui. Trazendo unção. Aí foi. Quem pode ver o enfermeiro com a bandeja em sua mão, tirando câncer. Quando eu disse isso, tirando o câncer, uma mulher no meio daqueles que zombaram, blusa branca e saia escura, deu um grito tão alto no meio daquela multidão que teve que parar tudo. Todo mundo olhou pra ela, a luz estava, os spotlights foi pra lá. Eu disse, está acontecendo o que aí? A mulher vomitou o câncer que estava dentro dela naquela hora. A mulher vomitou o câncer que estava dentro dela naquela hora. Aleluia. Aleluia. Quando acabei de cantar, pediram perdão. Irmão, perdoa a gente. Que eu fiz o apelo, mais de 2.000 pessoas se converteram a Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. De volta com vocês em mais um vídeo para o canal. E desta feita eu vou falar sobre alguma coisa do cantor gospel bem conhecido entre os crentes, Matos Nascimento. Deixa eu colocar o retorno aqui porque fica melhor para o microfone, centralizar este microfone aqui, a voz. Pode ser que durante o vídeo venha a cair, às vezes acontece isso, né? Eu vou mostrar um pequeno vídeo de uma entrevista do cantor Matos Nascimento em um podcast, que é uma entrevista um tanto duvidosa. Mas ele vai falar de algo que não se tem nenhuma prova e evidência que o que ele vai falar aconteceu em um show dele. Para quem não conhece, acredito que todos conhecem, mas tem pessoas em nosso meio que talvez não conheçam o cantor Matos Nascimento. Um ex-Paralama do Sucesso, lembra? Da banda Paralama do Sucesso? Ele é um ex-integrante desta banda, na antiguidade aqui do Brasil. Quem tem mais de 40 vai lembrar. Quem tem menos de 40, talvez alguém lembre ou não. E o Matos Nascimento, ele conta umas histórias da conversão dele para o besterol religioso evangélico, assim também como igual o Marcos Antônio. Marcos Antônio é outro também. De vez em outra eu refuto ele aqui. O único hino que combina com Marcos Antônio é o hino do calabouço. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Na verdade ele vive, combina com ele, só mudando um pouco a frase. Ao invés de dizer eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, aí troca uma palavra aí, vivi para vivo. Aí você canta assim, eu vivo dentro de um calabouço. Aí aumenta outra coisa, mental, sem poder sair. Porque a religião, a crença mística, para mim, é um calabouço mental. É tanta fantasia na mente, é tanta coisa, é tanto besterol. Mas rende, né? Rende dinheiro, rende grana. Da mesma forma, o Matos Nascimento. Matos Nascimento, uma voz até muito bonita, incorporada. Lá na igreja eu gostava de ouvir muito ele cantar. Mas é um cantor que sobrevive disso há muito tempo. Cachês, ofertas, ele não canta de graça em qualquer canto, tá? Em qualquer igreja, ok? Ele não canta de graça.
É bom saber. E no vídeo que eu vou mostrar, vocês viram uma bizarrice no início do vídeo aí, dele. Quando ele diz, vocês vão ver aí, vocês vão assistir um pouquinho aí da entrevista dele. Que ele foi em um evento que só dentro do evento, dentro do ginásio, foi isso que ele falou, já tinham mais de 17 mil pessoas esperando por ele. 17 mil pessoas dentro de um ginásio. Tá tudo certo. E do lado de fora, mais de 10 mil pessoas que não conseguiram entrar quando ele chegou. E quando ele chegou, segundo ele, tentaram, até rasgaram o blazer dele. Vocês vão ouvir um pouquinho dessa história. E ele vai dizer que ele começou a cantar. E aí, de repente, ele cantou lá uma música que fala de anjos descendo. Para mim, os anjos que descem, né? O tempo todo para eles, descendo. E um enfermeiro espiritual com uma bandeja para tirar câncer. Aí ele disse que, de repente, uma mulher de saia preta e blusa branca. São isso aí as características que eles usam nas historinhas, né? Saia preta e blusa branca. E ele falou que a mulher gritou, que chamou a atenção de todo mundo. 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. Imagina, em um ginásio, um grito de uma mulher no meio da plateia chama a atenção de todo mundo que olhou para a mulher. Observe detalhes. Ele vai falar aqui. Estou falando, depois eu finalizo. Quando eu mostrar ele falando, novamente, vocês já ouviram um pouquinho aí no início, eu até alterei a voz aí, porque ele está cantando, né? Para não dar chabu aqui no canal. Que as músicas dele têm direitos autorais. Eu tive que alterar um pouco a voz dele ali. Mas ele contando a história, uma parte da história, vocês vão ver. E ele falou que a mulher vomitou um câncer. Depois ele disse que nos eventos onde ele já cantou, que ele viu aleijados andarem, pessoas levantarem de cadeiras de roda e muitas curas. Então, a partir deste momento, eu, por exemplo, já convido o Matos Nascimento para ir cantar nos hospitais, né? Ele deveria ir cantar nos hospitais para ver se de fato isso acontece. Só em eventos, uma de milhares de pessoas. Ouve a historinha e eu volto trazendo o argumento final. Alguém esteve lá comigo, na Fonte Nova tem o Balbininho, que é a fontinha, igual o Maracanã, Maracanãzinho. Eu estava cantando, eu fui cantar lá. Quando cheguei à porta com a banda, estava muito cheio lá fora. De caramba, 9 horas, não abriram ainda o portão. Que não abriram o portão, não cabe ninguém dentro. 17 mil pessoas dentro do ginásio e 10 mil fora. Que isso? Quando eu passei o pessoal abriu para eu entrar com a banda, rasgaram meu blazer, puxaram, rasgaram. Não tem boa, não. Aí foi. Quem pode ver o enfermeiro com a bandeja em sua mão, tirando câncer? Quando eu disse isso, tirando o câncer, uma mulher no meio daqueles que zombaram, blusa branca e saia escura, deu um grito tão alto no meio daquela multidão que teve que parar tudo. Todo mundo olhou para ela, a luz estava, os spotlights, foi para lá. Eu disse, está acontecendo o que aí? A mulher vomitou o câncer que estava dentro dela naquela hora. A mulher vomitou o câncer que estava dentro dela naquela hora. Aleluia. Aleluia. Quando acabei de cantar, pediram perdão. Irmão, perdoa a gente. Que eu fiz o apelo, mais de 2 mil pessoas se converteram a Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. Vocês ouviram aí a historinha? Essas histórias são repetidas em vários locais que eles vão. E muitos mudam várias vezes as histórias. Lembra de um vídeo que eu fiz aqui de uma história do Augusto Nicodemos? Augusto Nicodemos, que ele conta uma história que ele expulsou um demônio, ou demônios no plural,
de uma mocinha magrela que tinha apelido de Mosquito. Inclusive o Fábio de Oliveira também reagiu a este vídeo lá. Que a mocinha era tão magrinha, tão frágil, que tinha apelido de Mosquito. E que 4 homens fortes não conseguiram controlar a mocinha. De repente era perto de meia-noite, chega 4 rapazes da minha igreja com uma menina bem magrinha. Depois eu soube que o apelido da menina era Mosquito. Ela era bem magrinha. Só que os 4 rapazes não conseguiam segurar o mosquito. Não seguraram. Era evidente, os 4 tinham que... E disseram, pastor, o senhor tem que nos socorrer. Por conta do demônio, ele chamou no escritório dele e orou pela mocinha. E uma história meio bizarra, né? Porque os 4 homens para segurar a mocinha. Mas ele conta que a mocinha foi ao escritório dele. Ele não conta que os 4 homens foram e entraram no escritório dele. Somente os 2. E é uma história bizarra, uma história mentirosa, na verdade, é uma opinião minha, analisando, que é uma história de carochinha. Aí me vem o Matos Nascimento com esta história aí. 17 mil pessoas em um evento dentro do ginásio para celebrar a celebridade gospel. E aí ele vai contar no podcast uma história que tinha um pessoal lá jogando camisa pra cima, aquela coisa toda. Ele parou, não é assim. Teve uma zombaria, uma coisa assim. E ele conta que do lado de fora tinham 10 mil pessoas. Aí eu pergunto, como é que ele sabia que dentro tudo bem? Dentro tudo bem porque talvez ele vai saber da bilheteria. 17 mil pessoas. Mas qual a certeza que ele tinha que lá fora tinham 10 mil pessoas que não conseguiram entrar, estavam ali para ver e ouvir ele cantar? Observe detalhes. E ele conta que a mulher vomitou o câncer. Aí eu pergunto para vocês, essa história bate com a realidade? Só para quem tem a mente alienada para acreditar nisso, cara. Com certeza isso aí é um pensamento meu. Analisando as coisas. Antigamente eu acreditava nessas historinhas que eram contadas. E quando eles vão contar essas histórias em outros eventos ou em outras entrevistas, eles mudam muita coisa. Tanto que o Fábio de Oliveira falou para mim que a história do Nicodemos, que ele fala de 4 homens, diz que tem uma outra história que fala somente de 2. Vocês estão entendendo a mentira? Então esses testemunhos, que eu chamo de testemunhos, eles são mudados, porque é uma história criada, inventada, então não tem consistência. Então eles mudam. De repente é uma coisa, depois é outra. Aí você precisa acompanhar esses caras em algumas entrevistas para observarem a mentira. Que eles vão mudar a história. No caso do Matos Nascimento, essa história aqui dele, eu estou ouvindo pela primeira vez. Mas eu tenho para mim que de outras vezes, quem sabe, ele deve ter contado essa história ou não, diferente. E ele dizer que todas as pessoas do ginásio, 17 mil pessoas, não são 17 pessoas. Nem 170 pessoas. 17 mil pessoas. Gente, é muita gente reunida. É gente demais. Como é que todas essas pessoas ali, para ouvir o Matos Nascimento, voltaram a atenção para uma mulher no meio do povão, das 17 mil pessoas? E a mulher vomitou o câncer ali. Como é que ele tem certeza que era câncer e que a mulher vomitou? Teve algum exame médico, alguma constatação? Não, porque é apenas uma história fictícia, assim como as histórias do conto do vigário. É a mesma coisa. E outra coisa, ele falou mais ainda. Ele falou que depois ele fez o apelo e mais de 2 mil pessoas
aceitaram a Jesus como Salvador. Putz grilo, 2.000. 2.000 pessoas católicas, né? Que foram lá. Talvez possa ser que seja verdade, mas como é que ele sabe? 2.000 pessoas. Ele contou? 1, 2, 3, 4, 5, 2.000. Ele teve tempo para isso? Alguém falou para ele? 2.000 pessoas. Aí eu te pergunto, você acredita nisso? Antônio, eu acredito. Problema seu. Você acredita demais nas coisas. É por isso que o Brasil tá desse jeito. Você acredita demais em historinha desses caras. Gente, tem história que dá para você entender que aquilo ali tem a condição de ter acontecido do jeito que a pessoa fala. Mas tem história que parece que sai da lei da física. Mas por que que eles contam essas histórias? Porque eles pensam o seguinte: tudo que a gente contar e falar, o povo vai acreditar. Assim como está escrito no Conto do Vigário. Do mesmo jeito, da mesma forma. Aí como é que não vai surgir pessoas para questionar sobre tudo isso? É por isso que hoje nós estamos tendo uma quantidade de pessoas que estão saindo de igrejas, deixando de ouvir esses caras, porque as pessoas começaram a pensar. Gente, não é nem questão de fé, ter fé em um Deus, em alguma coisa, não. É deixar de financiar picaretas e pessoas que mentem com a cara de pau para enganar pessoas e ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que o Matos Nascimento é mentiroso, mas eu estou dizendo que esta história dele não bate. Não tem como você crer numa coisa dessa. Nos mínimos detalhes que ele fala. Aí você começa a constatar que neste meio só tem mentiroso e mentira. Então é muito fácil você ir diante de um podcast e contar uma história como essa e não ter ninguém ali para dizer sim, tem uma prova aqui. Não tem evidência, é uma historinha no ar. Lança e acredita quem é trouxa. Acredita quem é bobo, quem acredita em tudo. Viver de acreditar é isso. Mas só que os crentes já têm um livro na mão que tem histórias que serpente falou, jumenta falou, peixe engoliu um homem por mais de 72 horas. Inclusive o Jason Ferreira colocou no último vídeo dele, que eu não perco nenhum, um pequeno vídeo de um pastor falando que o peixe engoliu Jonas. E segundo a ciência, ele falando, somente 48 horas que qualquer alimento que o peixe comer, qualquer alimento não vai passar de 48 horas. Aí ele conta na história o seguinte, que Deus olhou para o peixe e disse: fica 72 horas com Jonas no ventre. Cara, e as pessoas acreditam nisso. Então o livro vai falar de homem que anda sobre as águas e não afunda. E não só Jesus, mas Pedro também andou. Vai falar de ressurreição de uma pessoa que já tinha 4 dias, no caso de Lázaro. Ressurreição de outra mulher chamada Dorca Tabita por Pedro. Um homem que caiu de uma janela, se arrebentou tudo e morreu. Ouvindo Paulo pregar, Paulo desceu da escadaria ali do local, orou pelo homem e o homem voltou à vida. Mar Vermelho que se abre. Quem acredita nessas histórias vai acreditar nas histórias do Matos Nascimento, vai acreditar nas histórias do Augusto Nicodemos, vai acreditar nas historinhas do Feliciano, vai acreditar nas historinhas do Malacheia, vai acreditar nas historinhas do Macedo, o bicho mais cedo, vai acreditar nas historinhas do Valdemijo, vai acreditar nas historinhas do RR da mentira, porque o povo está doutrinado, programado desde a infância a acreditar em historinha de carochinha. Cresceu, mas a mente não cresce. Então, quando você ouve uma história como essa que o Matos falou aí, você começa a entender
e pensar. Teve capacidade de ter acontecido isso? Claro que não. Uma mulher vomitar câncer, cara, no meio de 17 mil pessoas. Como é que ele sabia que era câncer? Ela falou, era um câncer. E o povo vai acreditando, e vai acreditando, e eles vão mentindo, e o povo vai acreditando, e Jesus volta hoje, Jesus volta amanhã, anjos descendo. Observem que os hinos do Matos Nascimento são hinos também místicos, né? Assim como o J Neto, que tá passando uma situação difícil agora, né? Coisa tá feia pro lado dele. Deixando o J Neto de lado, que é outro também. As músicas de Matos Nascimento é anjos descendo, bandeja pra lá, água cristalina. Moço, o homem tem a mente infantil. Mas só que gera dinheiro, patamar, credibilidade. Matos é um homem de Deus. Fica aí pra você analisar, não é nada contra o ser humano, não é nada contra o cantor, não é nada contra, particularmente, não conheço ele particularmente, já eu assisti ele cantando no tempo do besterol na minha mente, já vi de perto, mas não conheço, não sei como é que procede na sua família, na sociedade, não sei, não estou falando disso, mas o que ele falou aqui pra mim é uma deslavada de uma mentira. Só acredita quem é trouxa e quem é bobo, quem gosta de viver na mentira. É simples. Meu canal aqui não é pra fazer você sair da sua fé, da sua igreja, não. É fazer você pensar. Se você observar uma história dessa e pensar, você vai ver que isso aí tem muito mais mentira do que verdade. Pode até ter uma verdadezinha dos eventos que ele vai, das músicas que ele canta, alguém que se emociona, aleijado andar, mulher, vomitar câncer. 2.000 almas ele ganhou pra Jesus naquela noite. Tem muitas mentiras pelo meio, viu? Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.